Feliz sábado, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom, pode ser também feliz quarta, feliz boa noite, né? Não sei se você assiste ao vivo, se você nos acompanha num determinado momento qualquer que você teve curiosidade de navegar pela internet e acabou descobrindo esse link. Mas uma coisa eu tenho certeza, ao vivo ou num outro momento, é sinal de que Deus tem um propósito. Por isso eu vou pedir que você continue conosco, para que você nos acompanhe, que nós vamos estudar um tema aqui interessante, que remete a algumas questões do presente, independente até de religião e cristianismo, que permeia inclusive as dúvidas e o imaginário humano. No caso aqui nós vamos entender o que aconteceu com o rei Saul quando ele consultou uma feiticeira em Endor. Se você vai gostar e vai se interessar pelo tema, também indique para os seus amigos, tá bom? Bom, hoje eu estou aqui, sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, e comigo estão o ainda membro da Igreja Central de Alfenas, Diego Gamo. Ore a Deus para que ele fique conosco em 2023, tá? Nos ajude nas preces. E o Yuri Fraga, que também é membro aqui da nossa Igreja Central de Alfenas. Nós não vamos conversar de Copa do Mundo, né? Amanhã é a final, vamos deixar isso para lá. Mas vamos conversar de algo que é mais importante. E para começar, eu vou pedir para o Diego, faz uma oração para a gente, Diego, para que Deus nos ilumine, por favor. Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor nos trouxe até aqui e nos oportunizou falar sobre um tema tão importante, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Eu peço que o Teu Espírito esteja aqui nos guiando, nos conduzindo, e que todas as palavras que nós vamos proferir sejam vindas diretamente do Teu Santo Espírito. A Amém, gente pede Senhor. a Tua guia, pede sabedoria e inteligência para discutirmos esse assunto em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema que nós temos aqui, né, da lição é sessão em Endor. Bom, nós tivemos várias, né? Nós tivemos uma sessão ali aos pés da árvore da vida, quando a Eva conversou com um outro ser, pensando que conversava com uma serpente, né? Ali já foi a primeira sessão mediúnica, porque havia um receptáculo recebendo uma entidade, né? Eva não sabia, mas foi. E nós vimos no que resultou: morte, né? Exato. Foi prometido para ela que ela seria como Deus, que ela não morreria, e no fim nós tivemos morte. E agora aqui nós temos outra sessão. Saul, que havia perseguido os feiticeiros, contextualizando para vocês, tá? Está em 1 Samuel, capítulo 28, está em Crônicas também, capítulo 10, mas está também aí, tá bom? Se você acompanhar aí, você vai ver. Ele, aflito que estava, né? Ele foi procurar uma feiticeira. E ao procurar uma feiticeira, ele também, no dia seguinte, colheu o resultado dessa sessão. Ele e os filhos morreram, né? Esse é o contexto geral. Exato. Mas para começar o estudo, introduzam aí da maneira como vocês gostarem e preferirem. Fiquem à vontade. Se o Diego Dê me permitir. oportunidade para o Yuri. Não, é Vai interessante porque a gente percebe que Satanás pode tomar a forma que ele quiser, né? E inclusive do próprio Cristo. A gente vê que isso vai acontecer nos últimos dias, né? Sim. E o que mais me chama a atenção também é que esse engano, ele tem desde o início, aliás, foi um dos primeiros, né? E ele vem se perpetuando até hoje. E olha só, vamos analisar o contexto que a gente vive hoje, né? Nunca esteve tão fácil para Satanás conseguir o que ele quer. Porque as pessoas estão meio que preparadas para receber isso. Por quê? Hoje as pessoas idolatram políticos que roubam, fazem coisas erradas, assim, e o pessoal consegue passar pano tranquilo para isso, né? Que dirá alguém que vai vir em nome de Cristo, falando, né, como Cristo, né? Só que distorcendo algumas coisas, vai ser muito mais fácil para eles acreditarem em algo, né, que vai estar disfarçado de bem. Então eu acho que o terreno está praticamente preparado e o nosso único salvaguarda aí é a palavra do Senhor, e por isso que nós estamos aqui. E você também, nosso amigo que está nos assistindo, saiba que você é um privilegiado por estar aqui estudando junto conosco a palavra de Deus
e se blindando, né, com todos esses enganos que estamos aí sujeitos. Eu só queria citar aqui uma frasinha que eu encontrei ontem lendo sobre o assunto no Espírito de Profecia, que eu acho que vai de acordo com o que o Yuri estava falando, sobre Satanás e sua esperteza em mexer com a mente da gente. Satanás é um astuto inimigo, e não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram, e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximamos do fim do tempo. Então a gente percebe aqui, nesse momento aqui da fala de Ellen White, que Satanás ele sabe com quem ele está lidando. E isso, a tendência dele é melhorar cada vez mais as suas técnicas e suas táticas para poder trazer o maior número de pessoas para o lado dele. E ele é esperto, ele sabe com quem ele está lidando. Né? E como o Márcio, o nosso professor também da classe dos jovens, ele fala que Satanás ele tem um pecado personalizado para cada um. Então a gente percebe que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E nesse estudo que nós tivemos aqui, na parte de domingo, né, a gente vê lá o erro de cálculo de Saul. Né? Por que o erro de cálculo? Veja, amigo, você que nos acompanha, né? O rei ficou tão preocupado, tão enciumado com Davi, que ele esqueceu do seu reino. Então, meu amigo, perceba bem, todo sentimento vil, toda sensação vi, que não é aquela que cresce, que traz paz, que traz harmonia, se afaste dela. Porque além do inimigo ganhar com ela, ele ganha com a atenção que você perde de outras coisas. Ele já ganhou com essa decadência moral que o Saul estava tendo naquele momento. Ele só queria eliminar Davi. Só que ao focar demais no Davi, ele esqueceu do quê? Tinha um reino do todo. Seu reino. Ele esqueceu dos seus inimigos. E chega um belo momento que o objetivo realmente de Lúcifer era esse. Agora eu consigo arrancar esse povo da face da terra. Através dessa falha de Saul, ele consegue fortalecer os filisteus. E agora, quando Saul se vê, ele está de que forma, né? Cercado pelos filisteus. E aí, me parece que é um agravante, né? Ele está cercado pelos inimigos, mas em um momento em que ele não consegue mais receber de Deus revelações. E aí, o que vocês gostariam de desenvolver sobre isso? É importante ressaltar que em momento algum Deus se afasta dele, né? O que acontece é que nós, seres humanos, nos afastamos de Deus. E é impressionante o que a falta do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que a gente conhece, um dos membros da Trindade, pode fazer com alguém. Né? A gente percebe o rei Saul, se você voltar na sua Bíblia aí alguns capítulos anteriores, o rei Saul mandou matar praticamente todos os sacerdotes, né? Que eram ali os ministros de Deus perante o povo, que aliviavam a questão do sacrifício, né? Faziam a questão do sacrifício com o povo. E ele consegue fazer isso totalmente dominado pelo demônio. Né? E eu acredito que... E a Bíblia fala, né, que é o pecado imperdoável. Sim. Saul fez-se chegar nesse ponto, né? Então eu acho que é muito perigoso a gente dar ouvidos para o inimigo e para o pecado acariciado, porque a voz do Espírito vai cada vez saindo, até que o momento ela para. E nós, seres humanos, não temos nada, absolutamente nada de bom. O que faz o que a gente faça o bem é justamente o Espírito de Deus. Quando ele se retira de nós, meu amigo, não tem mais o que fazer. Acabou. E a gente vê o caso dele. Preocupou-se tanto com Davi, tanto com coisas pequenas, né, porque se sentia ameaçado, que esqueceu completamente do Senhor, a ponto, né, da gente ver, foi até consultar uma médium que era totalmente proibido por Deus. Inclusive, ele tinha eliminado do povo, né, esse tipo de pessoa. Mas ele foi atrás porque se viu sem saída e totalmente dominado por outras coisas. Né? Quando eu estava estudando esse momento da lição, eu me deparei com uma frase aqui, que eu li na Bíblia, né? Que eu fiquei me questionando o que é que aconteceu e por que ela foi falada dessa forma aqui, que é em relação a essa questão
desse espírito mal que tomou conta de Saul, que a lição de domingo está se tratando aqui. Lá no capítulo 16, no verso 14, do livro de Samuel, eu acredito que isso pode ser a dúvida de muitos outros que vão estudar também aqui e precisam tentar entender esse contexto aqui. A fala é assim, no versículo 14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, beleza, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E quando eu me deparei aqui com esse versículo, eu me perguntei por que um espírito mal vindo da parte do Senhor ia tomar conta de um cara que foi servo de Deus durante muito tempo, mesmo ele estando agora no seu momento de reviravolta da vida. E eu queria entender um pouco, queria até te perguntar, Paulo, você sabe dissertar um pouco mais a respeito disso aí, para esclarecer para a gente? Veja, se nós olharmos lá em Êxodo, a partir do início, né? Moisés recebe de Deus uma incumbência. E Deus diz claramente para ele: vai, fala, mas eu endurecerei o coração do faraó. E farei prodígios no Egito e em Faraó. Né? Por que usa esse recurso, né, literário? Porque na perspectiva judaica, e eles não estão errados, nada acontece que não tenha pelo menos permissão de Deus. Então, para que esse espírito mau pudesse entrar em Saul, ele antes deveria pleitear a Deus. Dizer: olha, ele se rebelou, ele pecou, ele se afastou e ele entristeceu o teu espírito. Então agora, ele se constitui mais um pecador que me dá livre acesso e permissão de acesso. Então eu venho te pedir que eu quero agora, por tua justiça, ele fala isso para Deus, por tua justiça, o Senhor é justo, eu fui expulso do céu porque eu errei, então esse humano que errou, por tua justiça, ele não está mais na tua graça. Ele recusou a tua graça. E, infelizmente, Deus age com justiça. Deus fala: tá certo, ele escolheu você. Pode ir lá, pode se assenhorar da vida dele. Ele só não fez isso com Jó, por quê? Porque no caso de Jó, Jó não tinha renegado o Senhor. Mas veja que ele foi ao céu pedir permissão. Para tomar conta. E o que aconteceu com Jó foi Deus que permitiu. O inimigo fez? Fez, mas Deus permitiu. E Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabia o que ia ser feito com Jó. Né? Então, a perspectiva judaica é essa. Eles, de maneira nenhuma, eles excluem a soberania de Deus, como quem se senta no trono do universo. Então, mesmo quando algo é feito, eles sempre querem lembrar a todos: olha, mas ainda assim foi feito porque ele permitiu. Se ele não permitisse, não seria feito. Agora, a questão é, por que ele permite? O que fala lá em Jeremias? Vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não possa vos abençoar. Não é isso? Ou seja, eu me afasto de Deus, e quando eu me afasto de Deus, ele queria me proteger. O Senhor Jesus falou isso para Jerusalém, não falou? Ah, Jerusalém, como eu queria juntar vocês debaixo da minha proteção, das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Então vocês estão entregues. E todos nós sabemos o que acontece no ano 70. Né? E o ditado, né? Como é que é o ditado? Mente vazia. Oficina do inimigo. Não estava o Espírito Santo? Quem que veio? O Espírito caído. Né? Infelizmente. E daí fica uma alerta para todos nós, né? Para a gente sempre buscar voltar o nosso coração para o Senhor, né? Por meio do arrependimento. O arrependimento sempre foi, vamos dizer assim, a mensagem mais urgente, né? Porque, beleza, a volta de Cristo é a mensagem urgente, mas sem o arrependimento... Sem essa entrega... Não tem como. O que vai adiantar a volta de Cristo se eu vou estar separado para queimar? Exatamente. Eu vou estar entre os bodes, né? Exatamente. Aquela separação entre as ovelhas e os bodes. Então, assim, os profetas na época do Antigo Testamento, João Batista, o próprio Cristo, é a mensagem. A principal mensagem para nós hoje é o arrependimento. E com esse arrependimento de coração e sincero, o Espírito Santo permanece conosco. Sim. Vai nos impressionando e a gente vai conseguindo avançar. Por isso que fala, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Não endureçais o vosso coração. Saul endureceu. Ele deixou um reino, olha o privilégio que ele teve. Foi o primeiro rei, estava lá com medo, escondido no meio das bagagens lá. Precisou o Espírito Santo falar: olha, ele está escondido lá, vai lá que ele está lá. Né?
Deus dá para ele essa honra, essa graça. Era a menor tribo de Israel, era a tribo de Benjamim. Vocês lembram, né? Se você não sabe, amigo, eles fizeram um pecado tão horroroso que os próprios judeus, os hebreus, tiveram que puni-los. E só sobraram 500 homens para casar. Uhum. Era a menor tribo, deu para eles essa honra. E ele preferiu focar, esse episódio tão triste que o Yuri lembrou, matou todos os sacerdotes. Porque o sacerdote permitiu que Davi pegasse a espada de Golias e deu um pouco e de deu pão. um pouco de pão para ele comer. E ele foi entristecendo o Espírito Santo, né? Mas, prosseguindo, aí na parte de segunda-feira, é legal o título, né? O Samuel impostor. aí fala sobre o Samuel impostor. E uma vez entregue, né? Aí o inimigo conduz o roteiro. E o que acontece, né? Ele vai, pede para os seus soldados, e veja, um povo nunca é maior do que os seus líderes. Uhum. A gente fala, todo povo tem o líder que merece, verdade. Mas um povo também nunca é maior do que o seu líder. O nível de moralidade do líder vai ser o nível de moralidade daquela nação, né? Se ele falhou tanto assim, foi difícil ele encontrar entre as tropas dele alguém que soubesse de uma feiticeira? Não foi. Não foi. Alguém Por quê? sabia? Eles estavam se amoldando a ele. Qual que é o nível dele? É esse? Então Nós esse. estamos nesse nível, né? O ruim de Israel ter pedido o rei é justamente esse, né? Porque o rei passou a ser o porta-voz de Deus. E a referência. É a né? referência agora, entendeu? Tanto que quando o rei era fiel, o povo era fiel. Quando o rei era infiel... A gente viu que foi a pior desgraça que Foi. Israel acarretou para si, né? Uhum. Foi ter colocar no lugar de Deus um ser humano. E aí, né? Esse ser humano não vai ter dificuldade de achar gente igual a ele, Exatamente. né? Porque tem pessoas que vocês sabem, brincam com a gente. Ó, tampa o ouvido agora que eu vou contar uma piada aqui, eu sei que você não gosta. Pô, a pessoa separa, né? Sim. Ela sabe, né? Até quando sai alguma conversa, não, mas fulano não, que isso, fulano é sério. Imagina, né? Agora, o rei estava tão decadente que quando ele pergunta, vocês sabem de alguma feiticeira? Ah, tem uma lá. Tava fácil, né? E aí, que ingredientes vocês veem nessa situação que eu acho que mostram para ele que não era de Deus, mas ele ainda assim permanece nesse erro? Você quer comentar, Diego? Pode ir. Pode ir. Tem alguma coisa? Aqui, no capítulo 28, que é o que a gente focou durante a semana, vem contando toda a história de onde ele foi encontrar ela, quando encontrou ela, essa feiticeira que não fala o nome dela, né? Não dá o nome. E o que aconteceu, quem apareceu, e ele estava tão cego do Espírito Santo que ele se deixou levar pelo que ela estava conduzindo e chegou a acreditar que aquilo que ela estava vendo era o profeta Samuel. E aí a gente começa a se perguntar por quê? Porque várias pessoas, vários espíritas, eu vou já colocar a doutrina aqui, eles usam esse texto aqui para fundamentar a sua religiosidade, sua doutrina, de pessoas que estão aparecendo e a confusão que existe ali naquele meio. Isso, pode comentar alguma coisa? Eu me perdi aqui nos meus pensamentos. Não, tranquilo. Não, mas está muito bom. E olha, eu quero chamar a atenção, acho que o Yuri vai dar uma contribuição também, 1 Samuel capítulo 28, verso 11 até, né? Eu acho que eu vou ler do verso 11 mesmo. 1 Samuel 28, verso 11. Se você está assistindo, dá um pause, abre aí no seu computador, ou pega a Bíblia e daí se acompanha. Aí solta de novo. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E ele disse, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul, porque ele tinha mandado matar todo mundo que fizesse esse tipo de coisa, né? O rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa.
Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Disse Samuel a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Agora eu quero que você me acompanhe aí no livro de Apocalipse, capítulo 19. Livro de Apocalipse, capítulo 19. João, então, comentando, né, quando ele estava recebendo as suas visões. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Ele recebeu as mensagens do anjo. Nós cremos que a maior parte foi do anjo Gabriel, o maior anjo que ficou no céu, que sucedeu Lúcifer. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou o conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Percebe, meu amigo? Esse espírito aqui aceitou a adoração de Saul, que se dizia ser Samuel. Ele se permitiu ser chamado de deuses. Ele não corrigiu a mulher: eu não sou um deus, eu sou um homem. Quando Saul prostrou, ele não corrige Saul, ele aceita a adoração. Se ele realmente fosse Samuel, ele não aceitaria essas duas coisas: ser chamado de Deus e ser adorado. Olha, nem o anjo Gabriel aceitou ser adorado. Falou: não, João, só adore a Deus, eu sou conservo teu, eu sou criatura. Então, isso já era para Saul que um sinal, né? Um sinal vermelho. Mas Exatamente. quando a pessoa está cega pelo pecado, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Porque a lição traz exatamente esse termo, um sinal vermelho. Primeiro fala de a palavra Deus, minúscula. A minha versão traz Deus. A do Senhor já trazia deuses, né? Mas com Deus. minúsculo. Tem outra. E a dele tá ser. Um ser, né? Depois ele fala um ancião e tal. É muito curioso porque aqui eu leio de a verdade sobre os anjos, né? Quando Saul interrogou Samuel, o Senhor não fez com que ele aparecesse ao rei. Samuel nada viu, não foi permitido a Satanás perturbar o repouso do profeta na sepultura, trazendo realmente de volta na caverna de Endor. Então, assim, o único que tem poder, nosso irmão, o professor Amilcar, falou na semana passada, né? Sim. Que o único que tem poder para ressuscitar é Deus, né? Na Sim. pessoa de Jesus Cristo. Que a gente vê lá os exemplos, né? Do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, correto? Então, o único que tem poder para trazer alguém da sepultura é justamente o Senhor e não uma feiticeira ou algo do tipo. E olha, mesmo que na Bíblia do Diego tenha havido um ser, mas a palavra aí, Diego, no original é Elohim. Elohim. E aqui no Elohim rodapé é para Deus. faz a referência aqui. Né? Ou deuses, ou ainda um espírito. Veja, e o Saul sabia. Como é que ele aceita ser adorado? Como é que ele aceita ser chamado de Deus? Então, sempre, o problema é o quê? É que às vezes nós estamos tão tomados pelo pecado que a gente não enxerga, mas sempre o inimigo é obrigado a deixar uma falha aqui ou uma falha ali, sabe? E para o servo de Deus ficar atento a isso. Eu lembro uma ocasião, uma pessoa começou a frequentar a igreja nossa, lá onde eu vivia, em Aparecido Taboado. E aí, ela começou a ter muita revelação do Espírito Santo. Eu fiquei um pouco assim assustado. Eu pensei, tem muito na vida para ela crescer, para ela se tornar mais íntima de Deus, para estar nesse nível de revelação. E eu me lembro que uma pessoa passou por um problema, ligou para mim, pediu oração. Mas eu ainda na dúvida, né? Na dúvida a gente prefere pecar por misericórdia do que por severidade, né? Eu liguei para os irmãos da igreja e liguei para essa pessoa. E ligando para essa pessoa, eu pedi, ora, tem uma pessoa, a pessoa não queria que se identificasse, né? Então eu só pedi, ora, está acontecendo isso, isso, isso. E ela pediu oração porque agora à tarde que a situação vai ser finalizada. Aí essa pessoa que estava chegando e já tendo um monte de manifestações espirituais, né? Ela me fez uma pergunta, ela falou, mas escuta, essa pessoa é assim, assim, assado? Eu falei, é. Ah, é uma mulher? Eu falei, é. Começou com revelações, sabe? Só que nesse processo de revelações, ela falou algo que contraria o que a Bíblia ensina. Aquele momento, graças a Deus, né? Eu estava pedindo oração, então eu não estava envolvido, eu não era uma peça do tabuleiro do diabo. Então eu não estava também dando para ele essa segurança. O Paulo é minha peça, posso fazer, que ele nem vai enxergar o erro. Graças a Deus por isso que eu não era. Mas naquele comentário que ela fez a seguir,
Eu falei, não, mas se fosse o Espírito de Deus, ela não teria dito isso. E foi ali que eu comecei a ser cuidadoso, eu era o ancião daquela igreja. E mais tempo, né, houve lá algumas situações em que essa pessoa foi exposta com diversas práticas errôneas, né, que a cidade toda lá viu, percebeu na sua vida pessoal. E eu fiquei pensando, graças a Deus que nós tivemos nessa hora o dom do discernimento, para não ser atraído, porque lógico, a gente está pregando que Jesus vai voltar, a gente está pregando que tem que ter o poder do Espírito Santo, então a gente quer ver pessoas assim, que manifestem na igreja o poder, né? Mas é como diz Isaías, a lei é o testemunho, se não falarem assim, de maneira alguma verão a alva. E Paula, e eu conhecendo você e dos diversos papos que a gente já teve, eu sei quem você é e que você é um estudante da Bíblia. E se você quase, por um detalhe, se ia deixar se enredar naquele contexto que Satanás estava criando, imagina aqueles que não estão estudando, procurando se aprofundar cada vez mais a Bíblia. É o que vai diferenciar os que vão porque e a palavra os que não diz, vão. né? Se possível for, enganaria até os escolhidos. É importante a gente ver os detalhes do texto aqui, ó. Eu até chamo você, nosso querido ouvinte, que está assistindo a gente aqui, a ler a partir do verso 16. Olha só como é que o Samuel impostor fala, né? Ele fala muito parecido com o próprio Samuel. Vamos ler aqui, ó, 16. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você? Samuel disse isso para ele em vida, né? E se tornou seu inimigo, porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Olha lá, ele resgata a fala, né? Sim. Rasgou das suas mãos o reino e deu a alguém outro, que é Davi. Ainda cita o nome, né? Isso. E a gente lembra desse episódio, foi bem decisivo. Que Saul vai lá e arranca um pedaço da vestimenta dele. Foi exatamente nesse episódio. Você executou o que ele... Não, desculpa, eu li errado aqui, só um minuto. 18. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, né? Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. E aí, o Samuel acertou na profecia? Aconteceu de fato? Acertou. E Mas por que ele acertou? Por que ele acertou, né? Vocês comentaram isso, né, na semana passada, o senhor e o professor Milka, né? Mas eu também tenho uma teoria aqui, né? Claro, tem um embasamento bíblico, né? Como Saul se afastou do Senhor e o Espírito de Deus se retirou, ele estava totalmente sob o Espírito de Satanás. Então Satanás poderia fazer o que ele quiser. Então ele já premeditou, amanhã eu vou te matar. Em outras palavras, problema. Amanhã eu vou te matar. Esse é o problema de cada cristão que se afasta de Deus e se põe sob o controle do diabo. Exato. E aí não tem a única salvaguarda, né, que é o Espírito Santo e o Senhor para te proteger, acabou. Opa. É verdade. Acabou. Esse é o ponto. O cristão não sabe porque ele brinca quando ele sai da proteção de Deus e ele se permite cair no domínio do inimigo, né? Ele poderia falar isso: amanhã eu te mato. Eu vou elaborar o meu plano, você não vai ter a proteção divina, você morre, né? Às vezes a gente ouve tanta história assim, né? Olha, eu lembro de um pastor que foi na janela da casa dele e sentiu um negócio na testa. Quando ele olhou, tinha uma bala caída no chão. Os guerrilheiros tinham atirado contra ele, a bala bateu, Deus não deixou penetrar o corpo dele. Caiu no chão. Da mesma forma que Deus não deixou a bala entrar, se há uma pessoa sob o poder do inimigo, ele consegue pegar a bala no ar e levar na direção da pessoa, mesmo que não fosse. Porque ela não está com uma proteção divina, né? Ele sentencia aqui Saul. Mas por quê? Porque Saul permitiu que ele pudesse dar sentença na vida dele. Nós que não permitimos... Lembro uma vez, meu irmão pegou carona com uma família. Sofreram um grave acidente no trevo de Limeira, perto ali da Cutrale, perto do shopping. E aí, depois de muitos anos, uma das pessoas que estava no carro, que sofreu acidente, ficou endemoniada. E o demônio falou dentro dela: já era para eu ter matado ela. Eu só não matei ela aquele dia porque tinha um inocente no carro. Percebe? O fato do Eduardo estar naquele carro caronando foi providência divina. Não pelo Eduardo, por aquele casal. Porque era plano do diabo e Deus sabia que Deus não poderia intervir. Porque os dois não queriam a proteção de Deus mais. E o diabo poderia matá-los, iria matá-los ali no trevo de Limeira, aquele dia, vindo de São Paulo em direção ao interior. Mas não matou por quê? Assim como Deus falou para o apóstolo Paulo no naufrágio, lembra? Paulo,
por amor de ti, ninguém vai perecer nesse naufrágio. Todas as vidas serão preservadas por amor de ti, né? A Bíblia diz que o cristão é o sal da terra, é o que mantém, né? Conserva as coisas. E agora aqui, Saul, infelizmente, se ele não tivesse espantado Davi de perto dele, quem sabe a intercessão de Davi teria dado vida para ele. E cabe agora E custou, né? a gente pensar, será que a gente está sendo um salvaguarda para a vida de uma pessoa? Porque pessoas podem estar sendo salvas por nossa E nós presença. podemos ser a salvaguarda, verdade. Teve um irmão que ele pediu uma oração, eu era ancião na igreja de Fernandópolis, ele pediu oração, falou, tem fulano, ele está ficando endemoniado. E essa pessoa, é amiga dele, pediu para nós orarmos. Nós oramos. O inimigo saiu dele. Aí começou a entrar naquela pessoa, naquele amigo, né? Aí vem lá o irmão na outra quarta. Irmãos, agora é o amigo que está pedindo oração. Uai, mas por que, Luiz? Uai, porque agora o inimigo fica falando para ele. Você não foi pedir para eles orar? Para eu não entrar nele? Então agora eu entro no você. E aí o Luiz, né, na quarta-feira pediu para nós orarmos. Agora em favor daquele indivíduo. Mas por que o diabo podia entrar nele? Ele sabia o caminho da salvação, mas ele não buscava. Quando ele viu o amigo naquele dia, eu lembrei daqueles crentes, vou pedir para orar. E nós orarmos, nós fomos salvação na vida dele. Aí nós passamos a orar por aquele outro também. Para que nele também fosse revestido de uma proteção divina para o inimigo não ter acesso. Então assim, independente às vezes até se a gente tem mágoa, tristeza, nunca tiremos de nós essa intercessão. Porque algumas pessoas só vão ter uma segunda chance por um joelho que se dobra e pede a Deus por ela, né? Você jovem que nos ouve agora, lembre-se disso, você pode ser a salvação, a diferença na vida de alguém. E só no céu você vai saber. Esse ministério tão glorioso da oração intercessória. Não é verdade? Pena que Saul não teve, né? Se tivesse mantido Davi. E aí, para a gente ir para os encerramentos, aí vem o próximo tópico, né? O gostoso da lição dos jovens é que ela discute bem. Exato. Né? E será que esse tipo de método não vai ser usado pelo inimigo? Com certeza. Como ele enganou Saul, ele não vai tentar enganar muitos outros? Com certeza. Inclusive é um dos títulos aqui, né? Objetivos do espiritualismo. Isso. Quer falar, Diego? Você respirou aí? Respirou, tem que falar. Tem que falar. É o que a gente fala sempre lá na escola sabatina. Fez um movimento corpóreo, né? Não pode, tem que ficar estátua aqui. Não, eu só queria falar assim, que aqui, no momento que Saul estava conversando com essa médium, o espírito que apareceu lá, ele descreveu tudo aquilo num contexto que Saul iria entender e realmente ele poderia acreditar que ali se tratava de Samuel. Sim. E aqui a gente percebe, e eu acho que vale muito a pena a gente focar nisso, que Satanás ele usa as nossas palavras contra nós mesmos. Porque... E as pegadinhas, né? Você é crente, crente não mente. E aí você entra numa briga que não é tua. Exatamente, ele é muito astuto ao ponto de... Ele observa seus gestos, ele observa seus olhares, ele está o tempo inteiro... Dilatação da pupila, batimento cardíaco. A gente acredita que não. Satanás, ele está anos... O pastor um dia falou aqui, não foi o pastor Cláudio, um outro pastor que estava visitando. Ele falou, não estou querendo exaltar Satanás, mas Satanás ele é extremamente à nossa frente em questão de inteligência. Não se compara. A gente não tem como sabedoria, bater de frente com tempo Satanás. Vivido, vendo as reações humanas. Exatamente. Então eu volto a citar o que eu falei no início, ele tem um pecado que ele é perspicaz em tudo aquilo que ele faz. Ele sabe como trabalhar. E se a gente não tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos olhares, com as nossas falas, Satanás depois ainda tem a capacidade de usar tudo isso contra a gente. E dentro desse contexto espiritualista também. Não falo só de mim para mim mesmo, mas sei lá, de um familiar meu que ele pode usar de palavras ou frases e fazer o que o Espírito fez aqui. Confortáveis, agradáveis ao ouvir. Ele vem... Ele ou reveladoras, né? Mas só tava nós dois naquele dia. O segredo vem com segredos. E a gente
tem uma sensibilidade, a gente tem uma carência. E quando a gente se fecha para o Espírito Santo, esse é o momento que ele está ali preparado para agir. E aí ele vai naquela carência, naquele momento, e ele cita aquela palavra, aquela fala, que só você, que vai mexer com você, com o seu sentimento, fazer você sem perceber cair naquele enredo que ele criou para lhe afastar ainda mais. É aí que a palavra diz, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. O problema é justamente o diálogo, né? A gente viu uma das primeiras lições nossa desse trimestre, né? Que justamente o problema de Eva foi o diálogo inicial. Porque ele já vem com aquele interesse, né? Já começou com uma pergunta que chamou a atenção de Eva. É verdade que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim? Deus não tinha falado isso. Era só uma que não podia. E ele pegou e englobou todas, né? É verdade que vocês não podem comer nenhuma? Aí Eva foi lá explicar. Não é assim não. Na verdade, aí já começou o diálogo. Pronto. Acabou, era o que ele queria. Exatamente, era o que ele queria. E eu reforço mais uma vez. Eu sei que parece chato isso, né? E eu acredito que foi falado muito isso aqui. Semana passada também. Mas a questão, pessoal, e dos filmes, das séries, né, das informações que a mídia nos transmite em relação a isso. Porque é um terreno muito perigoso, né, e às vezes a gente acha que a gente está no controle. Né? A gente tem essa tendência de achar que a gente está no controle, tá tipo assim, é só um filme. Eu sei a verdade. Isso não vai mexer comigo. E eu preguei sobre isso alguns domingos atrás aqui na igreja. E eu convido até vocês aqui, ó, e o pessoal de casa, a abrir lá em Mateus 14, para vocês verem a importância disso. Para a gente não minimizar essas coisas da mídia, né, que a mídia nos oferece, porque na hora do aperto, até quem anda com Cristo cai. Vou mostrar para vocês aqui, ó, Mateus 14. Quando os discípulos, né, sofreram uma decepção muito grande com o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Eles ficaram muito felizes lá, queriam colocar Jesus no trono, a multidão também e os discípulos juntos. Vamos colocar Jesus no trono. Só que aí Jesus fala, não, entra no barco agora e vai para outro lugar. E Jesus vai para o monte orar. E aí, o pessoal abaixou todo aquele ânimo, né? E aí eles estavam lá no barco pensando, será que é mesmo Jesus o Cristo? Será que ele é o Messias, né? E aí Deus permite, é esse que vem o ponto interessante, né? Deus permite que uma tempestade, um problema real, que até então era fantasia na cabeça deles, um problema pequeno, tomando conta e tirando a fé deles. E Deus vem e manda o problema real. O problema real é qual? Uma tempestade. Vai cuidar da tempestade, vai remar aí, porque vocês vão morrer. E aí, o que acontece? Vamos ler aqui, ó, Mateus 14, verso 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, a gente sabe que Jesus veio ao encontro deles no mar, né? Ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eles andavam com Jesus o tempo todo. Qual é a base bíblica que eles tinham para falar que aquilo era um fantasma? Né? Não tinha base bíblica nenhuma. Então, assim, às vezes a gente se demorou, os discípulos em algum momento da vida, se demorou numa historinha de pescador, que a gente até comenta, e eles de fato eram pescadores, né? Se demorou numa historinha de pescador e fala, é só uma historinha, né? Tá tudo bem. E a mesma coisa, a gente assistiu um filminho, né? Ressuscitou, mesmo mas eu sei a verdade. Na igreja, mesmo nascendo na igreja. Né? Mesmo nascendo na igreja. Mas na hora do aperto... Se demora demais numa historinha... E isso pode resultar naquilo que... A gente ainda está em terça? Onde é que a gente está? Não, a gente não sei onde a gente está em tudo. É porque eu acho muito importante a gente citar esse momento aqui da terça-feira, que é uma fala do Sir Arthur Conan Doyle, que é um escritor que fala sobre a agenda ecumênica do espiritualismo. Acredito que um dos resultados finais desse movimento será unir o cristianismo em uma base comum tão forte e, de fato, autossuficiente que as trivialidades que separam as igrejas de hoje sejam vistas em sua verdadeira proporção e serão abandonadas e desconsideradas. Olha o que isso pode causar, o reflexo disso dentro da religião como um todo. O cuidado que a gente tem que ter com esses detalhes, porque senão a gente, sem perceber, está entrando num terreno que não é nosso, não é bíblico, não é cristão, não faz parte da doutrina cristã. Não é um assim diz o Senhor, né? Como diz aí na lição, que a palavra de Deus é o nosso único detector de erro. Não existe outro. Bem, aí a quarta, a quinta e a sexta exploram tudo que pode acontecer à luz disso. Exato. Então, nesses momentos finais que nós temos, eu deixo para vocês aberto aí. Se vocês quiserem fazer mais alguma reflexão que vocês acham importante à luz desse episódio de Saul, né? Fiquem à vontade aí para nós irmos para o encerramento, então.
Se quiserem enfatizar algo, fiquem à vontade. Os textos que a lição vem trazendo durante toda a semana, que são muitos textos do Espírito de Profecia, além de todos os textos bíblicos, eu acho que eles são muito importantes serem citados aqui. E um deles que está aqui na quinta-feira eu até dei um destaque aqui, importante ler. O poder realizador de milagres manifestado pelo Espiritismo exercerá sua influência contra os que preferem obedecer a Deus a obedecer aos homens. Mensagens vindas da parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro, e os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como as leis de Deus, lamentarão a grande impiedade no mundo, apoiando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de rebaixamento da moral se deve à profanação do domingo. Olha o e para quem não acredita nisso, é só ver todo esse movimento ecológico aí, né? Que teve até uma pecha, né? Agora eles dizem que é o ecumenismo. Porque a proposta que o mundo religioso traz para a ONU é: vamos parar no domingo para encerrar toda e qualquer problemática climática. Vocês viram, né? O mês passado, em Alfenas não, mas Campos Gerais, Alterosa. Olha, choveu pedras do tamanho desse mouse. Né? E as catástrofes climáticas estão cada vez piores. E agora, qual que foi uma solução que o mundo religioso trouxe? Aquela que foi contrária à Bíblia. Deus pede para santificar o sábado. Foram dizer, olha, e se a gente no mundo todo tomar uma decisão? Vamos guardar o domingo, separar o domingo como dia da família, para que então a gente não produza poluição, não tenha consumo, e com isso a gente impacte menos o meio ambiente e a atmosfera. Percebe? Então você que ouviu esse texto da Ellen White, você fica descrente, acompanhe os eventos políticos e você vai ver que tudo vai sendo construído para se culminar nisso daí. Exatamente. Eu gosto muito do texto de Isaías, que o senhor até mencionou aqui, mas eu gostaria de enfatizar lá Isaías 8, 19 e 20, né, como consideração final. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, né? Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha que interessante, né? A favor de nós vivos, a gente vai consultar o morto. O morto tem, então, mais autoridade para falar do que nós vivos, né? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, meus amigos, é a Bíblia. Ela está aí disponível já faz um bom tempo, né? Muitas vezes a gente deixa ela de escanteio na nossa casa, empoeirando, mas é ela que contém a verdade, né? E ela é a verdade. Então, assim, que nós possamos nos apegar a esse livro aqui, porque é um presente de Deus, né? Muitas pessoas morreram no passado para ter o que a gente tem. Para chegar até nós. Para chegar até nós. E a gente tem aqui disponível, lá em casa, pelo menos, no mínimo, deve ter umas 10, né? Então, hoje está super disponível, então aproveite essa oportunidade. E olha só que curioso. Eu fico pensando, cada vez mais, os meios de comunicação, as redes sociais, esse aparelho aqui, ó, tem sido um veneno na vida do ser humano. O ser humano está cada vez mais impaciente para poder pegar algo e ler. Ler, sabe? Livros comuns, assim, né? E não consegue mais, né? Tanto é que hoje dar estudos bíblicos é extremamente desafiador. Porque hoje tudo é rápido, né? E às vezes se demorarem 28 estudos metódicos é difícil, né? Então, assim, a gente precisa pedir a misericórdia de Deus. Porque isso está infiltrando, e é justamente isso que Satanás quer. Ele quer dominar tudo, né? E impedir que a gente tenha acesso. Então, eu faço um apelo para você que está em casa, né? Assista, é muito legal você estar aqui assistindo a gente, mas não deixe de abrir a sua Bíblia, junto conosco, inclusive, né? Eles estão abrindo ali, eles estão lendo e eu estou só escutando. Abra para poder verificar se realmente o que a gente está falando aqui é verdade, tá? Muitos no passado fizeram isso, os bereanos, né? Inclusive, sim, foram lá com Paulo, até elogiados por Paulo. Foram elogiados por Paulo, porque era vamos dizer, uma boa dúvida, né? Será que o que ele está falando é verdade? Então, verifique na sua Bíblia, é importante você fazer isso em casa, tá? Para que o Espírito Santo comunique o seu coração, e é isso que é exatamente o que ele quer. E o sentimento de libertação que a verdade traz enquanto você está lendo e você sentindo que o Espírito Santo está conduzindo o seu conhecimento, sua sabedoria para você entrar a fundo dentro daquele contexto bíblico, é uma coisa que
eu acho que é muito pessoal. E cada um tem que ter, tem que passar por isso, tem que vivenciar. É uma excelente experiência. Muito obrigado, Yuri, Diego. Eu peço a você, não se esqueça de orar para que o Diego fique em 2023 conosco, mas que seja feita a vontade de Deus, dentro de respeitar o livre-arbítrio dele. Né? É que é uma pessoa muito querida e nos tem auxiliado muito. Yuri, você nos despede com uma palavra de oração? Com certeza. Oremos então. Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus, gostaríamos de agradecer por esse estudo maravilhoso que tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor deixou esse presente, que é a Tua Palavra, e que nós, enfim, conseguimos depositar nossa confiança, saber que o Senhor nos comunica através dela. E mais do que nunca, Senhor, a gente sabe que a gente precisa muito escutar a respeito desse tema, a questão da imortalidade, como que isso funciona, como que a Bíblia trata de certos assuntos como este, que nós possamos aí entender de fato e aplicar em nossa vida. E nos ajude também, Senhor, para que em momentos de dificuldade possamos lembrar das palavras aqui estudadas, Amém, para que não Senhor. possamos ser enganados, porque a gente sabe que muitos dos escolhidos, inclusive, serão enganados. E também, Senhor, coloque em nós o desejo de não ir até a fonte para descobrir, apareceu um falso Cristo. Vamos lá para ver, né? Eu já sei a verdade, então está tudo certo. Não possamos cair nesse erro, Senhor, porque a gente sabe que o problema de Eva foi justamente dialogar com o inimigo. Que nós possamos só ouvir falar, mas que não tenhamos interesse nesses falsos cristos, porque a gente sabe que a gente pode ser facilmente enganado. Afinal de contas, a gente viu aqui, não a questão de exaltar Satanás, mas a gente sabe que ele tem muito poder, né? Mas o Senhor é 1000 vezes, infinitamente mais poderoso do que ele. E é somente com o Senhor que iremos conseguir. Peço uma bênção especial aqui por cada integrante desse podcast e também os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo também. Que a tua bênção especial esteja na vida de cada um deles. É em nome de Jesus Senhor. que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. A você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Sábado que vem já vamos estar aqui sem Copa do Mundo, já vamos saber quem foi o campeão, não é verdade? Mas o mais importante é com você juntamente conosco. Forte abraço e até a próxima.